Meu nome é Isadora, estou no 7º período de Engenharia Química e hoje vou falar sobre planejamento composto central, a otimização da remoção de zinco do solo contaminado, usando o ácido cítrico como quelante biodegradável. Como introdução, nós temos que a contaminação do solo por metais pesados tornou-se uma preocupação global devido aos malefícios à saúde e também ao ecossistema que isso causa. Na agricultura, não existe uma relação direta entre os alimentos e a contaminação humana, porém, a presença de metais pesados no solo diminui bastante a produtividade. Existem diversos métodos de remediação para a descontaminação, porém a lavagem química é um método muito utilizado devido à sua simplicidade, baixo custo, curta duração e também à sua alta eficiência. A seleção da solução é muito importante porque é ela que vai definir a eficiência do processo de lavagem. Então é muito importante observar a disponibilidade, o custo e também os fatores ambientais que vêm embutidos nessa solução. O EDTA era um agente complexante muito utilizado porque ele tinha uma alta capacidade de complexar com diversos metais, porque ele tem essa alta capacidade. Porém, ele tem um nível de biodegradabilidade muito baixo e isso não é interessante. Então, na atualidade, tem se dado prioridade para quelantes naturais como ácido cítrico e ele tem sido o mais proeminente por impactar minimamente as características físicas e químicas do solo, porque ele é ecologicamente benigno e também biodegradável. A otimização clássica ela não é interessante, porque ela demora muito, ela ignora os efeitos interativos entre as variáveis e ela precisa de muitos experimentos. Então, nesse artigo foi utilizada a superfície de resposta, que ela consegue otimizar as variáveis juntas e também faz com que a gente consiga fazer um scale-up seguro e reduzindo também a quantidade de experimentos. Portanto, a partir do PCC, foi desenvolvido um modelo polinomial quadrático a fim de prever as condições ideais de remoção de zinco do sólido. Agora nós vamos falar um pouco sobre os resultados e as discussões. Os valores codificados das variáveis x1, x2 e x3, eles foram retirados do artigo já codificados. A variável x1 representa o pH, a variável x2 representa a concentração de ácido cítrico e a variável x3 representa o tempo de lavagem. Foi feita então a interação da variável com ela mesma e também com as demais variáveis. Y é o que a gente está observando, ou seja, a porcentagem de remoção de zinco. Foi feita então a partir do Excel uma análise de dados, a gente pediu a regressão e foi feita a regressão completa dos nossos dados dessa tabela. Da regressão linear foi encontrado um R² de 96,61%, o que é um R² muito bom, que representa que 96,61% dos nossos dados eles são representados pelo modelo encontrado abaixo. Esses foram os coeficientes das nossas variáveis e o valor de P em vermelho são os menores que 5%, que é o nosso nível de significância. A gente observa aqui que a variável 3, a interação dela com ela mesma e a variável 2 interagindo com ela mesma tem os valores de P maiores do que os 5%, então a gente vai retirar na próxima aba essas variáveis da minha regressão para observar se elas são significativas ou não para a dedução da minha fórmula. A equação que representaria o meu sistema seria essa daqui, e a gente fez um gráfico para poder observar quais são os efeitos dessas variáveis. Então, provavelmente, na nossa regressão, as nossas regressões subsequentes, a gente vai poder observar aqui tanto a variável 3 com ela mesma, a variável 3 sozinha e a interação da variável 2 com ela mesma, elas não vão ser significativas, já que os efeitos dessas variáveis são muito pequenos dentro do meu efeito de remoção, da quantidade de zinco que eu consigo remover. E a gente pode observar, então, que o pH disparado é o que mais vai influenciar na quantidade de zinco que eu vou conseguir retirar do meu solo. Foi feita, então, a primeira regressão reduzida, retirando as variáveis que têm a mesma ordem de valor de P, 30%. Eu retirei aqui. Nós encontramos um R² de 95%, que é muito bom. Porém, a nossa variável x2², ela continua com um valor de P maior que 5%. Foi feita, então, uma segunda regressão. Meu R² de 95%, muito bom. E agora todos os meus valores de P estão dentro do meu limite, que é 5%. Essa seria, então, uma equação que representaria muito bem o meu modelo, com esses coeficientes datados. E isso eu conseguiria prever 95% de eficiência. Para que a superfície de resposta possa ser feita, a gente vai sempre fixar uma das variáveis no ponto central. Nesse caso, a gente vai começar, então, variando a primeira, x1, que é o referente ao pH. A gente vai fixar x1 no zero, que é o ponto central, e vamos fazer uma varredura das outras duas variáveis, que vai de menos alfa até alfa. A gente vai ter, então, esses valores, e com esses valores vamos plotar um gráfico de superfície. A partir do gráfico de superfície, a gente pode observar que os maiores valores encontrados para a porcentagem de zinco removida pode ser observado com esse vermelho escuro, que é quando a gente tem a concentração, que é a variável x2, e o tempo, que é a variável x3, muito próximas de alfa. Esse gráfico foi feito também na forma de contorno, e com o contorno a gente pode reafirmar que quando a gente tem x3, que é o tempo, e x2, que é a concentração, no alfa, é quando eu tenho o meu maior valor
de porcentagem de zinco removida do solo. Como a gente pode observar, o valor máximo encontrado ele é pequeno, né? Está entre 60% e 65%. O mesmo foi feito com a variável x2, que é a concentração de ácido cítrico. Ela foi fixada no ponto central 0 e as demais foram variadas de alfa a menos alfa. A gente pode observar que existem valores maiores que 100% e valores menores que 0, valores negativos, o que não é fisicamente possível. Então a gente delimita aqui quais vão ser os valores usados, de 0 a 100%. A gente pode observar então que temos um valor máximo ótimo aqui pintados em marrom, quando o meu pH é muito próximo de menos alfa e o meu tempo também muito próximo de menos alfa. Então a gente pode observar que tanto o pH quanto o tempo de lavagem, eles são diretamente proporcionais, e quanto mais eu diminuo eles, maior é a minha recuperação, maior é a minha porcentagem de zinco removida do solo. Aqui do gráfico de contorno a gente também pode observar, que fica mais fácil de ver pelas linhas, né, que em marrom é esse pedacinho aqui no canto, em que a gente tem muito nitidamente o menos alfa para ambas as variáveis. Já mantendo a variável tempo de lavagem no ponto central, fazendo a mesma varredura, encontrando valores negativos e valores maiores do que 100% e retirando eles também, a gente pode observar que eu tenho um valor muito próximo de 100% em marrom também, quando o meu pH é próximo de menos alfa e a minha concentração é próxima de alfa. Então, a minha concentração e o meu pH eles são inversamente proporcionais. Quanto mais eu diminuo o pH e aumento a minha concentração, maior vai ser a minha porcentagem de zinco removida do sistema solo. A gente pode observar aqui no gráfico de contorno, a gente pode confirmar o que foi dito a partir do gráfico de superfície, observando aqui que é muito próximo dos valores de menos alfa e alfa, a minha porção de máxima recuperação do solo, máxima remoção de zinco. Nós fizemos então a partir da função solver no Excel, para poder achar a otimização, para poder achar os valores ótimos das minhas variáveis. Eu coloquei então como restrições que as minhas variáveis x1, x2, x3 elas tinham que ser menores que alfa e maiores que menos alfa, e que o meu valor de P, o meu valor que a gente vai maximizar, o valor que a gente vai encontrar para y, a porcentagem de remoção de zinco é 95%, que é o que a gente vai trabalhar por conta do R quadrado que a gente teve na nossa regressão, em que todos os coeficientes ficaram dentro da nossa faixa de significância. Pedindo então para o Excel resolver, esses são os valores encontrados do Excel das taxas das nossas variáveis codificadas, e essas são as equações de codificação das nossas variáveis, que foram feitas a partir dessa tabela fornecida pelo artigo. Eu fiz as nossas equações de codificação, que aí a gente consegue passar o valor codificado de x1 para o valor real. Então a gente tem um pH ótimo para remoção de zinco quando o pH é 4,43, uma concentração de ácido ótima quando temos 167,58 milimolar de concentração e um tempo de lavagem ótimo de 30 minutos.